Aleluia! Que alegria poder chegar até você hoje, 24 de dezembro de 2020. E nesse tempo tão especial que nós estamos vivendo, nessa noite em que boa parte das famílias, ou por que não dizer todos nós, nos reunimos com aqueles que amamos, com os nossos amigos, talvez hoje numa situação tanto quanto mais restrita, mas com o coração certo daquilo que de fato isso representa para cada um de nós. Eu quero nessa oportunidade deixar uma palavra para você, um tempo de reflexão, uma mensagem que possa, na verdade, fazer você refletir sobre aquilo que você está vivendo hoje. O ano de 2020 foi um ano assim de grandes desafios, de grandes vitórias também. Nós podemos declarar que até aqui o Senhor nos ajudou. Mas eu quero nessa oportunidade trazer um texto da palavra de Deus para você que se encontra em Mateus capítulo 2, os versos 10 e 11. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesses poucos minutos. Diz assim o texto: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-se-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Aleluia. Querido, essas ofertas nada mais são do que presentes que esses magos, que nós, apesar da tradição, nomeá-los e tudo, mas nós não temos uma certeza, como por parte da palavra de Deus, que eram 3, mas o número de presentes, sim, foram 3. Mas eu gostaria de pensar com você sobre isso. Por quê? Porque Natal representa o quê? O nascimento de Jesus. E sem dúvida alguma, o nascimento de Jesus é o evento mais importante, é o acontecimento mais fenomenal da história da humanidade. Não é apenas porque se divide o calendário, não é apenas porque as maiores religiões do mundo estão envolvidas em relação ao nome dessa pessoa, mas sem dúvida alguma é porque o nascimento de Jesus é a resposta de Deus ao clamor da humanidade. Nenhum outro acontecimento ele foi mais importante do que esse. Por quê? Porque o Filho de Deus encarnado nasceu de uma virgem sem pecado algum, santo, cumprindo-se as profecias e trazendo salvação e vida eterna para os homens. É o que a palavra de Deus nos ensina. Lucas capítulo 2, verso 11 diz o seguinte: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isaías capítulo 9, versos 1 e 2 também nos afirma o seguinte: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, lhes resplandeceu a luz. Por quê? Porque Jesus nasceu. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a razão para a qual nós temos de viver a nossa vida. É o Filho de Deus, o Messias anunciado desde a antiguidade, nasceu. E para que isso, ou seja, para cumprir na verdade o grande plano redentor de Deus para os homens, para mim e para você. E hoje nós estamos aqui reunidos e precisamos, na verdade, voltar o nosso entendimento com aquilo que a palavra de Deus nos diz e voltar a nossa atenção verdadeiramente para aquilo que importa. Isaías, ainda no capítulo 9, os versos 4, a partir do verso 6, na verdade, diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Aleluia. Os textos são claros e, na verdade, são textos que nos levam a entender o propósito, o chamado do Senhor Jesus Cristo, a razão pela qual o nascimento dele é tão importante para nós. O texto que nós lemos como base, o texto de Mateus, nos diz que no seu nascimento o Senhor recebeu presentes. E eu gostaria de pensar com você exatamente hoje, de fato, sobre esses presentes. Muitas das vezes nós lemos a história e passamos de liso e talvez a gente nem imagina, ou seja, qual que é o significado disso. Esses presentes, na verdade, não tem muito a ver com aquilo que as crianças nos nossos dias recebem. O Natal ficou muito associado a presentes. E de fato, ou seja, no Natal nós recebemos esse presente que é o Senhor Jesus Cristo. Mas os presentes que os magos levaram até Jesus, eles têm, cada um deles, um significado muito especial para nós. Um significado, na verdade, que nos ajuda a entender o propósito do Senhor, o chamado dele para as nossas vidas. Jesus recebeu ouro, incenso e mirra. O ouro, na verdade, nos fala sobre a realeza dele. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que o ouro, ele sempre estará relacionado com realeza, com glória. E nós precisamos entender que, na verdade, o Senhor nasceu, mas ele nasceu para reinar e reinar sobre todas as coisas. É, na verdade, o Rei dos Reis, que na cidade de Belém nasceu para que a luz pudesse resplandecer. O ouro, na verdade, fala dessa grandeza de um Deus todo-poderoso, de entender que Jesus, ele é o Rei das nossas vidas. Ele precisa, na verdade, ocupar esse valor nas nossas vidas, ser o Rei, aquele que governa as nossas vidas. O segundo presente é o incenso. E o incenso, ele está muito associado ao quê? À oração, à espiritualidade. E na verdade, ou seja, no tabernáculo, ou seja, o incenso em toda a palavra de Deus, ele é usado e atribuído esse significado à questão da oração. Jesus, na verdade, ele se torna o mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele, na verdade, que a Bíblia diz que ele intercede por nós junto ao Pai. Então, de fato, o Senhor, ele ocupa um lugar, um valor, na verdade, de sacerdote. Ele é rei, mas ele também é sacerdote, porque diante dos homens, ele representou a Deus, é o Filho de Deus, e quando ele chega diante de Deus, ele representa cada um de nós. Nos nossos dias, quando Deus olha para nós, ele não vê apenas nós, mas ele vê o Cristo em nós. É, na verdade, ou seja, a representação desse sacerdote que media, que liga, na verdade, o homem a Deus. Esse é o nosso Cristo. Esse, na verdade, é o significado do incenso, desse presente que foi dado pelos magos. E por último, a mirra. A mirra, ela na verdade está associada àquilo que ele iria fazer. A mirra fala na verdade do profeta. A mirra fala na verdade daquele na verdade que curaria as feridas, que na verdade apontaria para aquilo que aconteceria. Na verdade, quando nós entendemos isso, nós percebemos que Cristo, ele se revelou para nós como nosso Rei, como Jesus, aquele que intercede por nós, e como aquele que nos revelou, na verdade, a palavra de Deus, que é aquilo que pode mudar as nossas vidas, curar nossas feridas, e é aquilo que, ou seja, não apenas aquilo que pode acontecer com as nossas vidas hoje, mas também aquilo que há de vir. Nós vemos que esses três presentes, eles mostram para nós a necessidade de todos nós. Nesse Natal você precisa entender uma coisa: todos nós precisamos de um rei, alguém que governe as nossas vidas, que nos seja superior. Todos precisam de um sacerdote, alguém que o defenda e o ajude. Ou seja, que esteja com você e seja o seu auxílio no momento da sua dificuldade. Todos precisam de um profeta ou de alguém que lhe ensine a verdade, que aponte na verdade para a verdade que pode mudar a realidade da sua vida. Jesus, ele ocupa, na verdade, esses três lugares. Ele cumpre perfeitamente a exigência e a necessidade de um rei, a exigência e a necessidade de um sacerdote, a exigência e a necessidade de um profeta.
Por isso é que nós podemos afirmar que Jesus é o nosso Natal. Agora, a questão toda, na verdade, que você precisa pensar nesse tempo é, na verdade, ou seja, o que Ele tem representado para você. Qual o espaço que você tem dado a Ele. Na verdade, que você possa viver a sua vida centrada na verdade da palavra de Deus, naquilo que é o Senhor. Que o Senhor possa abençoar, na verdade, a sua vida e fazer com que você possa desfrutar da vontade de Deus. Minha pergunta para você hoje, que é Natal, e sendo Jesus o nosso Natal, a pergunta que eu faço a você é: o que você entregará ao Senhor? Nós já recebemos demais, nós somos profundamente abençoados, nós somos grandemente favorecidos, nós somos, ou seja, alvo do amor de Deus. E como resposta a esse amor, nós devemos sim presentear o nosso Senhor. Que presente você ofertaria a Ele nesse tempo? Eu posso te recomendar uma coisa, e eu acredito que seja a maior coisa, que seja de fato aquilo que Ele anseia receber no dia de hoje. Oferte ao Senhor, dê de presente ao Senhor a sua vida. Receba-o como seu Senhor, como aquele que governa sobre a sua vida, como teu libertador, como teu salvador. E você desfrutará sim de paz, de alegria e de tudo que Deus tem para você. O que Deus espera de você é que você possa responder afirmativamente ao propósito de Deus para a sua vida, ao chamado de Deus para a sua vida. Qual que é o chamado de Deus para nós nesse Natal? É tempo de recomeçar. É tempo, na verdade, de olhar para Cristo e perceber que Ele é a solução das nossas vidas. É olhar para Cristo e entender que Ele é o nosso Natal. Que você possa, na verdade, recomeçar uma nova vida com Cristo. Pastor, mas eu já tenho vivido com Cristo. Eu quero te incentivar a avançar ainda mais, investir ainda mais, para que você possa ter um relacionamento de ainda mais intimidade com Deus. Deus não poupou o seu Filho, Ele nos deu o seu Filho de presente. Que você também não se poupe, mas se entregue completamente ao Senhor. Que nesse final de ano, nesses próximos dias, você volte a sua atenção e entenda: o Deus do recomeçar. Este é um tempo de recomeçar. 2021 está às portas. Quem sabe essa não é a oportunidade de você voltar àquilo que a palavra de Deus já falou com você e você viver os planos que Deus tem para você. Querido, que você viva de fato um feliz Natal. Que você viva de fato os planos de Deus para a sua vida e que você jubile, festeja com gratidão ao Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Que Deus abençoe você, e esses são os votos da nossa igreja, da nossa comunidade, da minha família, para você e para sua casa. Deus abençoe, um feliz Natal, em nome de Jesus.